à noite eu vi um vídeo maravilhoso lá no Instagram da doutora Maiara, o Portugal com Maiara, onde ela fala sobre formas para se regularizar aqui em Portugal para você que entrou no país, não veio com visto, está aí sem saber o que fazer com o fim da manifestação de interesse, porque não deu entrada na sua manifestação. Saiba que há formas aí de se regularizar enquanto a gente não tem um lançamento, um comunicado oficial do governo. Não é isso, doutora Maiara? Seja muito bem-vinda. É isso mesmo, eu agradeço o convite, é uma honra poder participar do canal. Quero trazer muita informação para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre autorização para salvar quem está aí precisando. Isso, lembrando que quem está ainda fora de Portugal, sempre olhar ali quais são as opções de visto mais adequadas para o seu perfil, né? Exatamente. Existem várias formas de visto que se pode solicitar antes de mudar para Portugal, para que assim você possa agilizar todo o seu processo, porque vir com visto te garante entrada legal desde o princípio, permanência legal, direito de trabalhar, conta-se já para nacionalidade e ainda tem a entrevista muito mais rápido, né? Então, com certeza, vir com visto é melhor, viu? Exato. Então, aqui a nossa conversa é para aquelas pessoas que já estão no país, estão aí desesperadas com esse fim, não estavam contando com o fim da manifestação de interesse. Muita gente não deu entrada na manifestação. Vi muitos casos aí nesses últimos dias. Acredito que a senhora está trabalhando bastante aí. Eu agradeço muito esse tempo para vir conversar aqui com a gente. E eu vi que a senhora disse ali no seu vídeo que são mais de 40 formas de autorização de residência em Portugal e trouxe as principais dela para se regularizar para quem já está aqui. É isso. Exatamente. A maior parte das pessoas acredita que só existe manifestação de interesse. Mas a realidade é que a manifestação só cobre três formas de autorização de residência, que é trabalho subordinado, independente e empreendedor. Então, todas as outras formas existem também. Tem autorização de estudo, tem autorização para altamente qualificado, tem para docente, tem um monte de autorização que se pode aproveitar que não seja pelo processo da AMI. Então, tem salvação. Maravilha, doutora, muito obrigada. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no canal. E eu vou começar então aqui. Eu queria saber aquela forma, a principal. Já está aqui o que fazer. Certo, então aqui o que se mais se utiliza no dia a dia é a autorização de estudo. Eu posso dizer que cerca de 70% dos meus clientes são tudo autorização de estudo, porque é a autorização mais fácil de se fazer, né? Ela é uma autorização que você pode aproveitar tanto para permanecer legalmente quanto para agregar no seu currículo. Ela existe de duas maneiras, pelo artigo 91, que é ensino superior, e pelo artigo 92, que é profissionalizante, técnico e ensino secundário. Quando falamos em ensino superior, inclusive é até mais fácil de fazer, que se você é da CPLP, você não precisa provar subsistência para solicitar essa autorização. Ou seja, não precisa apresentar dinheiro em conta, nem que está trabalhando, nem nada. Então, é uma autorização excelente para se fazer. Agora, quando falamos no profissional ou técnico, ou para quem é fora da CPLP, aí já precisa provar subsistência, né? Precisa apresentar contrato de trabalho, prestação de serviços, recibos verdes, né? Ou então até dinheiro em conta. Mas todo o processo é muito fácil de fazer. É uma autorização excelente que permite trabalhar e conta para nacionalidade ainda. Então, são dois em um. É um específico para curso superior, é isso? Exatamente, são duas formas de autorização. Uma pelo artigo 91 e outra pelo artigo 92. Certo. Então, curso superior, posso fazer uma graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, eu posso me matricular e solicitar esse tipo de autorização de residência. É assim? Exatamente, tá? E até inclusive é engraçado mencionar essa parte da pós-graduação, porque aqui existe tanto pós-graduação quanto pós-licenciatura, né? Que aqui eles falam licenciatura para graduação. A pós-graduação, eu já encontrei pós-graduação de gente que você conseguia se matricular sem precisar sequer ter uma graduação. Eu fiquei até pensando qual é a lógica do negócio. Mas depois a gente até compreendeu que a pós-graduação aqui é só para conhecimento. Então, literalmente, tem muitas ofertas de pós que você pode fazer sem nem sequer ter o reconhecimento do diploma aqui em Portugal. Certo. E é ótimo aí para quem está aqui no país e quer conseguir condições melhores de trabalho, o estudo, eu sou sempre a favor, o meu visto é de estudo, vim fazer o mestrado aqui e eu sou super a favor, assim, porque permitiu eu reagrupar minha família, é nos mesmos moldes, né? Para quem está aqui e está aí realizando o estudo aqui, vai poder reagrupar a família depois que tiver autorização, certo? Exatamente. Então, toda a Ótimo. família consegue aproveitar. Digamos que tivesse ali um casal com duas crianças. Um dos dois, né, fizesse a Uhum. autorização de estudo. Toda a família consegue aproveitar. Só é importante frisar que a autorização de estudo não reagrupa pai e mãe, tá? É só literalmente para os descendentes e cônjuges. Mas, mesmo assim, ainda é possível reagrupar bastante ali e regularizar toda a família, né?
Ótimo, maravilha, viu? Já começamos muito bem. Agora, então, vamos falar um pouquinho das exigências para o curso técnico profissionalizante, porque tem algumas coisinhas ali nele, não é isso? Exatamente, ele tem que cumprir 4 requisitos, tá? O profissionalizante, ele é o mais fácil de se fazer para quem está trabalhando, porque normalmente você consegue negociar com a instituição de ensino como que você vai fazer aquele curso. Então, você consegue fazer grande parte dele online, ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazer as aulas presenciais no sábado, no domingo, e tá bem melhor para quem está aí, né, trabalhando aqui em Portugal e precisa de uma alternativa. Quais são os requisitos? São 4. O primeiro deles é ter duração superior a 1 ano, né, 13 meses ou mais, ter aulas presenciais, então não dá para ser só curso online, tem que ter aulas presenciais, tem que ser de formação profissional, então não pode ser um curso de inglês, de línguas e tal, né? Tem que ser de formar para uma profissão. Auxiliar de odontologia, assistente técnico, assistente administrativo, enfim, existem várias profissões que você pode estar optando. Inclusive, tecnologia tem bastante, tá? E aí depois temos o requisito que tem que ser reconhecido pela DGERT. O que que é a DGERT? A DGERT é uma entidade aqui em Portugal que reconhece as escolas aqui para determinadas áreas de formação. Então, o curso que a pessoa escolher, ele tem que ser reconhecido naquela instituição para poder valer para autorização, viu? Então, são esses os requisitos. Aulas presenciais, duração superior a 1 ano, ser reconhecido pela DGERT e também ser de formação profissional. As aulas presenciais são até para poder justificar que você precisa estar em Portugal, certo? Não faria sentido se fosse só online, você pode fazer do Brasil, de outro lugar. Exatamente. Até tive um comentário no meu post, questionando porque tinha universidades que ofereciam esses cursos online aqui. Mas não tem problema, gente. A universidade pode oferecer curso online, não tem nada a ver com autorização. A Sim. questão é que para você residir aqui em Portugal, precisa ser um curso presencial. Certo. Fez sentido para você aí que está assistindo a gente? Só desses aí eu já acho super, super válidos, porque vai melhorar aí a sua condição de conseguir trabalho, né, com melhores salários, melhores condições aqui em Portugal. Acho que faz muito sentido procurar tudo isso. Já tem vídeo, inclusive, no nosso canal falando sobre o assunto de cursos profissionalizantes. Super recomendo dar uma olhada. Agora, existe limite de idade para estudar em Portugal? Certo. Quando falamos em ensino secundário, que é o ensino escolar, existe, tá? O limite é 23 anos. Então, se a pessoa ela vai fazer, né, ensino médio, ensino básico aqui, precisa realmente ter no máximo 23. Agora, quando é profissionalizante, técnico, ensino superior, não há limite de idade. Já tivemos casos, foram que uns 3 casos, entre vários, que a agente da AIMA falou que não era possível obter o profissionalizante por ter esse limite de idade. Mas a gente debateu, obviamente, foi possível obter autorização, porque não existe nenhuma limitação de idade na lei, nem nada do gênero, tá? Isso foram Ah, casos raríssimos. Importante frisar antes que as pessoas comecem a se sim. preocupar. A senhora falou aí agora, então, que é possível também para ensino básico e secundário, para quem não tem ensino médio, por exemplo, no Brasil, pode estudar aqui e pedir autorização de residência? Exatamente. Para quem, no caso, não concluiu o ensino médio e vai fazer o ensino secundário aqui. O básico eu mencionei errado, tá? O básico é só para quando falamos em crianças a partir do sétimo ano. Porque Ok. na Que nós lei, vamos falar também, porque é um que é super válido e que eu tenho certeza que acho que, junto com o de estudo, é um que é muito importante para os brasileiros que estão aqui com família. Fica de olho. sim, exato. Porque na legislação, apesar de falar em ensino secundário, né, que é o ensino médio, né, na prática a AIMA aceita a partir do sétimo ano. Só que eles falam isso para crianças, no caso, né? Para quem já é maior de 18 anos, eu acredito que eles não interpretariam dessa forma, certo? Uhum. Então, quem tem 20, até 23 anos, não fez o ensino médio no Brasil, por exemplo, não terminou o ensino médio, pode fazer aqui, entrar então no ensino secundário e pedir autorização de residência por ele. Exatamente. Inclusive, quando concluir o ensino médio, pode trocar autorização para trabalho, porque o artigo 122, número 1, a linha O, permite fazer essa troca para ensino secundário. É só para profissional que realmente não abrange, mas secundário e ensino superior abrange. Ah, ok. Ótimo, já excelente. Já começamos muito, muito bem, ainda tem vários. Eu vi um lá sobre autorização para quem está em tratamento de doença, né? Como é que funciona essa autorização? Certo. Quando falamos nessa autorização, o principal objetivo aqui é que essa pessoa que está em Portugal, ela não consiga voltar ao país de origem por algum fundamento. Ou porque a doença não permite, ela pode vir a ter algum problema na viagem, ou porque o tratamento que ela recebe que ela não vai receber no Brasil, né, por alguma razão, ou por própria recomendação médica de que ela deve fazer aqui. É claro que existem casos, como por exemplo, autismo. O autismo não é uma doença que a gente pode considerar que impossibilita voltar para o país de origem. Mas sim, a AIMA já permitiu autorização de residência para esses casos. Só que, assim, é uma interpretação extensiva, porque na prática mesmo tem que haver essa prova de que não há como voltar. Uhum.
há situações, há autorizações aí que são mais fáceis da pessoa solicitar sozinha, por exemplo, agora há outras que são realmente que precisam de um acompanhamento profissional, de um advogado, e aí vamos frisar muito aqui, um advogado realmente da área de imigração, que sabe o que está fazendo, né, porque são muitas informações, são muitos detalhes, e que ao primeiro momento ela pode solicitar ali para a AIME e pode ser negada, inclusive, né? Então, o advogado ele vai saber ali detalhar toda a situação, saber os artigos e tudo mais, né? Sim, exatamente. Eu acredito que hoje o principal problema quando você vai na entrevista é pegar um atendente que não está disposto a fazer, né, o atendimento. Justamente porque tem muitos que simplesmente falam, não vou receber o seu pedido, pode ir embora, e começa até a ameaçar. Já tive casos de clientes meus que foram ameaçados em entrevista, de se não fosse embora, não desistisse, não ia conseguir nenhuma autorização mais. E tudo isso é só para forçar a mente da pessoa que está ali, né? Porque a Uhum. realidade é que eles não têm fundamento para negar a autorização, se você está com tudo certinho. E aí, por simplesmente quiserem negar, porque não estão no bom dia, acabam fazendo isso e as pessoas acabam indo embora. Então, se você, né, no caso, for ir à entrevista, mesmo sem acompanhamento de advogado, lembre-se sempre de pedir por escrito a negativa do pedido, justamente porque aí você pode recorrer. A maior parte das vezes, quando você pede por escrito, eles voltam atrás e prosseguem com o pedido, porque não tem negativa que se faça por escrito sem ser fundamentada legalmente. Uau, excelente dica. É isso, com o acúmulo, né, da AIMA, muitos processos pendentes, a gente tem visto todos os dias aí nos jornais manifestações à frente da AIMA de Lisboa, do Porto, então realmente a pressão está muito grande ali, né? Vários funcionários já saíram porque não estão aguentando aí com esse volume de trabalho, com esse volume de pressão, então é comum você pegar ali um atendente que não está tão bem disposto e que vai querer sair logo daquela situação. Então, ótima dica para quem já está prevenido aí quanto a isso e agora já está muito bem informado. Doutora, há alguma autorização de residência em relação a trabalho? Porque sabemos que a manifestação de interesse, né, era isso, você conseguiu um trabalho ou você abriu atividade, você ia lá e pedia a manifestação, mas alguma forma que traga trabalho aí envolvido? Sim, tem sim. Bem, Olha. quando falamos em trabalho, existe ali as opções que são um pouco mais difíceis de atingir e outras que são mais fáceis. Bom, tem altamente qualificado, né, que é uma autorização destinada para aquela pessoa que tenha formação ou que tenha anos de experiência. Aqui a gente pode enquadrar desde um advogado, um engenheiro, até mesmo um instalador de estruturas metálicas. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu tive até um caso assim. Então, não significa especificamente que tem que ser uma profissão top, top. É uma profissão que tenha formação ou que tenha anos de experiência. Tem uma lista que se chama Grandes Grupos número um e número 2 de classificações do tipo. Essa lista, ela é gigantesca, tem mais de 400 páginas, e lá falam várias profissões que você pode usar como base. Então, lá você encontra engenheiros, você encontra assistentes administrativos, você encontra de tudo. Então, estando Uhum. dentro daquela lista de profissões e tendo um ordenado que bata com a base daquela profissão, você consegue, então, estar solicitando autorização de altamente qualificado. Mas é importante sempre fazer uma análise prévia, porque às vezes a pessoa vai até investir todos os sonhos dela nessa autorização e não cabe esse tipo de autorização, tá? É muito importante ter essa análise prévia. A segunda forma seria por meio de ser um professor, por exemplo. Então, eu presto aulas em escolas, ou, enfim, cursos de formação profissional. Não precisa ser uma pessoa que tenha mestrado, doutoramento. Pode simplesmente prestar um simples curso de formação. Isso já é suficiente para aplicar para autorização de docente. E caso a pessoa não tenha nenhum tipo de trabalho que se enquadre para algum tipo de profissão qualificada, ela pode aplicar para autorização de estudo de ensino superior, por exemplo, algum curso que ela queira fazer, e ao final desse processo do curso, ela troca para autorização de trabalho normal. Então, assim, para ter autorização de trabalho normal, do artigo 88 ou 89, ou faz esse processo da autorização de estudo que eu mencionei, né, de entrar num curso, concluí-lo e depois fazer a troca, ou então realmente vai ter que voltar ao país de origem para poder fazer o visto, porque não vai ter outra forma de fazer a autorização do 88 ou 89 sem ter o visto ou entrar nessas classificações. Mas enfim, existe também o Tech Visa para quem é da área de tecnologia, Startup Visa, existem várias formas aí que pode estar aproveitando. Aham. Então, esses, no caso, a pessoa tem que estar trabalhando aqui, e aí, dentro dessa categoria, né, ou docente, ou essa da lista, né, onde tem várias Então, profissões, tem que estar trabalhando nessa categoria e mostrar toda a documentação ali para solicitar esse de altamente qualificado, é isso? isso, é altamente Olha. qualificado, docente, Uhum. Tech Visa, Startup Visa, temos vários aí.
Excelente. Agora, tem um que é muito interessante, que a gente começou já ia falar, que é quando uma criança está estudando em Portugal. Isso é muito comum para quem veio com a família, entrou aqui como turista, veio a família inteira, a criança está estudando, porque em todo momento chegou Sim. uma criança aqui, ela pode ser recebida pela escola e ela deve, inclusive acima de 6 anos, é uma obrigação em que coloque a criança matriculada na escola. Então, a criança, ela pode ir para a família, como é que funciona isso? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo. Certo. Para poder fazer autorização para criança é a partir do sétimo ano, tá? Então, se ela está no sexto, quinto, enfim, não dá, tem que ser a partir do sétimo ano. Ela precisa já estar matriculada neste ano, tá? Então, não dá para fazer autorização se ela ainda for se matricular, porque no dia da entrevista precisa apresentar a declaração de matrícula. Já tive Certo. casos de pessoas que foram em entrevista faltando 2 meses para o início da aula, e a AIMA disse que não podia fazer a entrevista porque ainda não tinha começado o curso. Não é verdade. Ela precisa estar matriculada e não frequentando. Então, dá sim para ir na entrevista antes de começar a frequentar o curso. Uma vez que a Uhum. criança foi à entrevista, ela vai receber o documento em até 90 dias úteis, né, o prazo da AIMA. E depois de receber esse documento, então já consegue agendar para o restante da família pelo 122K, que eles falam capa aqui, né? Então, o Ah, pai e a mãe faz 122. Se tem irmãos, depois que o pai e a mãe receber, aí é que faz reagrupamento para os irmãos, tá? Porque irmão não reagrupa irmão. Mas, de qualquer maneira, dá para aproveitar pela autorização dos pais. então, vamos recapitular aqui, porque esse aqui acho que a gente tem que ter muita atenção. A criança acima do sétimo ano aqui de Portugal, já matriculada no sétimo ano, você vai fazer primeiro a autorização de residência para ela. Então, Exato. vai lá, vai marcar, vai agendar, foi lá, entregou todos os documentos, mostrou que ela está matriculada, então, recebeu a autorização de residência dela, aí os pais podem se reagrupar. Exatamente. Aí, no caso, a autorização não é a do reequipamento de 98, né? É Hum, da do 122K. Ela é uma autorização com dispensa de visto. certo. Então, tem que ser feita depois, porque precisa do número do título da criança para iniciar o processo, certo? Uhum. Até uns 8 meses atrás, era possível fazer no mesmo dia a entrevista. Era raríssimo conseguir, tá? Era muito difícil conseguir, mas quando se era possível conseguir, era possível fazer no mesmo dia. Porém, eles já pararam de aceitar esse tipo de processo há algum tempo. Agora Uhum. só é possível fazer no mesmo dia quando é uma criança que nasceu em Portugal. E aí é possível fazer, no mesmo dia a entrevista. Olha, então tá, não é exatamente um reagrupamento familiar, não é aquele nome, reagrupamento familiar, é então uma dispensa de visto por esse artigo 122 capa, que é o nosso K, né? Uhum. E aí os pais, então, podem ter a autorização de residência e aí depois podem reagrupar os outros filhos, então, os menores, por exemplo, que não estão ainda no sétimo ano e não podem pedir autorização. É essa a ordem. Exatamente. Então, se tem ali vários filhos, vai ser em etapas, né? Em 3 etapas que nós podemos dizer aqui. Então, na Uhum. autorização da criança principal, vem escrito autorização de estudo. Na autorização dos pais, vem escrito autorização temporária, porque não é reequipamento. E na autorização dos outros filhos, né? É que vem escrito reequipamento familiar. Então, são 3 tipos de autorização aqui. 3 etapas que, é claro, vão levando tempo, né, com toda essa situação em que a gente tem visto por aqui, mas, primeiro, saber que se tem uma criança que está no sétimo ano e não tem ainda a documentação, a primeira coisa é correr para fazer a documentação dessa criança, certo? Exatamente. Em tempos normais, o processo é até rápido, tá? Então, digamos que a gente Uhum. consiga a entrevista, sei lá, para o mês que vem. Em um mês já chegava a autorização, você já conseguia para o mês seguinte para os pais, chegava em mais um mês, e depois no mês seguinte já tinha para os filhos. Então, ali em 6 a 8 meses, toda a família já estava com o documento. Agora, com esse monte de atraso na abertura de vagas, é que complicou, né? Aqui já vou fazer até uma pausa. Nessa situação em que a pessoa que está em casa assistindo a gente verificou que tem aquela possibilidade, como ela faz o contato com a AIMA? Como é que é feito o pedido desse agendamento? Certo, até inclusive trazendo uma informação diferenciada aqui, atualmente a AIMA ela está agendando por e-mail, tá? Então, a abertura de vagas continua por telefone, só que já faz algum tempo que eles não abrem, eles só disponibilizam, como eu posso dizer, desistências por telefone, tanto é que a gente liga todos os dias para aquele telefone geral da AIMA mesmo, tá? Uhum. Agora, para tentar um agendamento fora das ligações, dá para tentar por e-mail. Então, vai mandar um e-mail para geral@aima.gov.pt
indicando o nome, número do documento, data de nascimento, o endereço que reside e qual que é o tipo de artigo que quer agendar. Então, eu quero agendar para reclamação familiar 98, quero agendar para autorização de estudo 92. Então, precisa indicar essa informação e no assunto do e-mail vai colocar, né, que é pedido de agendamento para autorização de estudo, por exemplo. E também recomendo fazer o envio do formulário no próprio portal da AIMA, porque isso também tem ajudado. Então, a gente manda tanto pelo formulário, quanto por e-mail, quanto por ligação. Então, são várias etapas aqui. Vez ou Sim, outra dá um milagre ali, aparece um agendamento, mas está sendo possível. sim, mas que maravilha já saber essa questão do e-mail, porque a gente sabe, eu estou aqui há quase 3 anos e eu também já precisei fazer agendamento por telefone e já era super difícil antes, agora eu imagino como esteja, assim. Então, é muito importante saber que é possível fazer, pelo menos tentar, não custa nada, manda um e-mail ali e manda já com todas as informações para poder, né, a pessoa ali que foi iluminada receber aquele e-mail e falar, olha, está com todas as informações, vamos seguir com o agendamento, né? Então, o máximo ali, tudo certinho, e um formulário, então, que está na plataforma da AIMA também. Isso, exatamente. Lá na aba de contato, né? Você vai selecionar e vai preencher o formulário. Lá mesmo tem as opções para você Sim, selecionar agendamento e tal. Vai colocar o mesmo textinho que você coloca no e-mail, que é nome, data de nascimento, número do documento, endereço, enfim. Vai colocar de novo lá naquele formulário e vai enviar. Em algum momento você vai receber um agendamento. Então, fazer isso uma vez por semana tá ótimo já. ótimo. Vamos só repetir, então, o e-mail, por favor, é geral, Geral. arroba, uhum. Isso, @aima.gov.pt. Pronto, geral@aima.gov.pt. Já corre aí para pedir o agendamento, ver aí qual a autorização, né, de dispensa de visto. É assim, né? A dispensa de visto, você quer o agendamento, você pode citar aí dentro do seu perfil, ou então corre para fazer todo o processo, ter a documentação e solicitar o agendamento, né? Exatamente. E é muito importante mencionar, tá, gente, que é com dispensa de visto, porque senão eles vão te responder, perguntando se você tem visto ou não tem visto. Então já Uhum. menciona logo no primeiro contato, não tenho visto. Dispensa de visto e qual é o artigo ali que você se encaixa, é isso? Se é por Exatamente. estudos, se é por essa questão da criança que vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou pedir aí a ajuda da doutora Maiara também para colocar os nomes dos artigos aqui na descrição do Sim, vídeo. A gente coloca ali de todos eles para já facilitar a vida de todo mundo, pode ser? perfeito, pode ser. Pronto, muito obrigada. Vamos continuar, que tem mais. Nós já até citamos aqui, ó, o reagrupamento familiar, de fato. Eu queria muito entender, então, quem são as pessoas que podem fazer reagrupamento familiar? Como é que funciona o reagrupamento mesmo? Aquele que a gente tanto fala por aqui, mas quem são as pessoas e como ele é feito? Certo, o recolhimento familiar ele pode ser feito tanto com a pessoa em Portugal quanto fora, né? Muitas pessoas até nem sabem que dá para fazer com a pessoa fora. Claro que com o processo, a pessoa estando fora de Portugal é muito mais demorado, porque vai para consulado, vai para a CEF, Daima, né? Depois volta para o Uhum. consulado, então é tudo um pouco mais demorado quando o pessoal está fora. Mas estando aqui em Portugal, que é 98 número 2, primeiro, agenda a entrevista. Primeiro de tudo, agendou a entrevista, vai começar a reunir a documentação. Aí vai levar a documentação, vai na entrevista e vai receber o título em casa. Quais são os membros de família que podem aproveitar esse tipo de processo? Pai, mãe, sogro, sogra, enteado, filhos, Hum, cônjuge, companheiro, namorados não dá, tem que ser cônjuge ou companheiro. ok. É, primos não dá, sobrinhos não dá. O que dá, Uhum. por exemplo, eu tenho um irmão que eu sou responsável. Digamos que eu, judicialmente, meus pais faleceram, eu peguei a guarda dessa criança, aí é uma situação excepcional, eu sou responsável por esse meu irmão, eu Uhum. consigo, mediante uma exceção legal, fazer a autorização de recolhimento do meu irmão, porque eu sou responsável por ele. Mas agora, só sou o irmão mesmo, não tenho qualquer tipo de é, prova judicial de dependência, não tem como fazer. Então, os Certo. principais são pai e mãe, sogro e sogra, companheiro, companheiro e cônjuge, e filhos e enteados, certo? Certo. Nesse caso, tem que ter um adulto ali com autorização de residência, e aí vai reagrupar qualquer um desses da família. Exatamente. Então, precisa ter autorização. Já até falando com relação à RCPLP, nesse momento ainda não é possível utilizar o número da CPLP para fazer o reapamento, só títulos tradicionais, né? Que é o cartão de Uhum. residência. Mas eu acredito que em breve eles devem estar sim liberando essa extensão para quem tem a RCPLP também. Sim. Torcemos para que seja logo, mas então, reagrupamento familiar, pai, mãe, até mesmo sogro, sogra, essa eu não sabia. O cônjuge, companheiro seria uma união estável?
Exatamente. Aqui a gente chama Ok. união de facto, e até é importante Uhum. mencionar que a união deve existir há no mínimo 2 anos, tá? Que a união estável, aqui em Portugal, ela só é reconhecida a partir de 2 anos que o casal está em conjunto. Certo. Precisa, como é que seria a prova disso? Precisa estar registrado ali no notariado ou basta você ter algum documento ali que mostra que você está há mais de 2 anos juntos? Certo, se essa união ela começou e, né, só vieram para cá recentemente, então a união toda foi feita no Brasil, vai utilizar a escritura pública de não estável, que é aquele documento que faz no cartório mesmo, né? Ok. E pode ser feito por procuração, caso o casal não tenha feito ainda. Claro que o fato de ser feito recentemente é um prejuízo, porque eles olham muito quando que o documento foi feito, tá? Então, se o documento foi feito há menos de 2 anos e lá diz que o casal está junto há mais de 2 anos, provavelmente eles vão pedir coisas a mais. Então, contas em Uhum. conjunto, provas de viagens em conjunto, contratos de arrendamento que esse casal teve. Então, isso é muito importante. Agora, se o casal está aqui em Portugal, eles estiveram juntos esses últimos 2 anos aqui em Portugal, dá para ir na junta de freguesia e solicitar um atestado de união estável, né? União de facto, no caso, né? E aí, esse Ok. atestado da junta de freguesia é onde vai relatar essa união do casal, porque vai ter esse histórico dos registros dos contratos de arrendamento que esse casal teve durante a estadia aqui. Maravilha, muitos aprendizados. Olha, eu já estou aqui, e olha que eu estudo bastante sobre Portugal, onde tem muita informação que eu não conhecia e agradeço muito por isso, mas tem mais ainda. Deixa eu só perguntar em relação ao reagrupamento familiar, como é que a pessoa solicita por isso? Porque eu sei que tem a questão lá da plataforma, como é que está rolando na prática, o que está acontecendo para solicitar o reagrupamento? Então, agora, nesse momento, está liberado para quem tem o seu agregado familiar, né? Não precisa que a criança esteja reagrupando os pais. Basta somente ter uma criança em seu agregado familiar. Essa criança tem Uhum. que ter entre 5 a 14 anos e 12 meses, e 11 meses e 30 dias. Não pode ter os 15 anos completos ainda. Então, é abaixo Sim. de 15 e acima de 5. Se tem uma criança com essa idade, pode os pais iniciarem o processo no portal, na plataforma, e reagrupar toda a família por ali mesmo. Não é só de crianças ou algo do gênero. É porque realmente precisa ter no seu agregado uma criança com essa idade. Mas qualquer pessoa da família que entre dentro do membro da família e você tem o título de residência pode utilizar esse processo. E aí, Ó, pronto, depois que protocolou o pedido, vai pagar a taxa, né? E aí, assim que a taxa for compensada, a AIMA tem 15 dias úteis para, então, oferecer o agendamento para ir presencialmente levar a documentação, tirar foto, biometria e receber o cartão. Na prática, eles estão cumprindo o prazo? Não muito. Então, temos pessoas aí desde fevereiro que já receberam confirmação do pagamento, né? Logo que foi liberado esse processo do reequipamento, e ainda não tiveram a entrevista. Mas a maior parte das pessoas já passaram a entrevista, tá? Esse número de pessoas que não foram ainda é inferior, né? É menor, sim. mas é por conta das faltas de vagas mesmo. Uhum. E o que fazer nessa situação? Tem alguma solução quando eu vejo gente que fala que ficou travado o sistema no pagamento, né? Tem alguma forma aí de você se precaver, de prevenir ou solicitar esse agendamento? Sim, exatamente. Inclusive, eu até queria gravar um vídeo hoje a respeito disso, que existe tanto administrativamente quanto judicialmente. Administrativamente, falamos no recurso hierárquico, que é você mandar um documento jurídico, né, feito por um advogado, para o superior geral da AIMA. Então, você vai mandar para a sede da AIMA, né? Requerendo que seja feita a liberação do agendamento, que já se passaram nos prazos da AIMA para efetuar esse agendamento e que requer que seja feito isso. Esse procedimento ele não tem um resultado muito positivo, porque é muito baixo o número de resultados que ele traz. Porque não tem, por exemplo, uma multa para a AIMA, não tem algo que gere algum desconforto para a AIMA. Então, se eles quiserem simplesmente ignorar, eles podem, né? Aí, se eles ignorarem, você vai para o judicial. O judicial é basicamente você entrar com uma ação cautelar, indicando para que o juiz determine que a AIMA cumpra com o prazo, que a AIMA faça o agendamento e efetue o que ela deveria já estar fazendo. Essa Uhum. parte judicial começou faz mais ou menos um mês e meio que começou a funcionar, porque antes não funcionava tanto. Agora temos sim muitas ações com resultado positivo, né? Determinando que a AIMA faça, inclusive imputando multa para a AIMA. Até por isso que eu acredito que o governo ficou um pouco chateado e resolveu tirar a MI, porque a maior parte desses processos é de manifestação interesse, tá? Então pode ser que Ah, seja por isso que eles ficaram uhum. revoltados e tiraram do dia para noite. Tanto é que no Entendi. pronunciamento do ministro, ele falou que não se pode, Portugal está sendo processado judicialmente a tribunal. Se você for perceber, ele fala sobre isso no pronunciamento dele. Olha, olha. Inclusive, porque teve essa situação de travar o sistema também com a galera que
tinha manifestação de interesse, pediu a RCPLP, o sistema travou, ficou ali. Tem gente que está há meses nessa, Sim, então, tanto para reagrupamento, qualquer coisa relacionada ali ao governo, que o sistema travou, esse é o processo ali em que você pode reclamar seus direitos, é isso. exatamente. O recurso administrativo ou judicial, ele serve tanto para negativas, por perdas de prazos da AIMA. Então, você pode obrigar a autoridade a fazer o que ela já deveria estar fazendo com base em penalidades que ela vai levando, né? Então, no administrativo é mais uma tratativa amigável, né? E no Uhum. judicial é onde o tribunal vai e impõe aquilo. Mas é muito importante ter cautela, porque se entra com uma ação qualquer sem ter os direitos, né? Sem ter justificado aquela ação, a pessoa pode sofrer a ação reversa, Virar. Aham. né? Litigância de má-fé. Então, corre risco, assim, de dar errado o processo, então tenham cuidado. Tem que fazer tudo direitinho, de preferência sempre com a orientação de um profissional capacitado, com experiência, que sabe o que está fazendo. Então, a senhora disse aí que quer gravar um vídeo sobre esse assunto, é isso? Sim, exatamente. E até, inclusive, trazer a informação de que esses dois procedimentos podem ser feitos sem precisar pagar um profissional particular. Pode utilizar o apoio da Segurança Social, que ela oferece apoio judiciário gratuito. Claramente não vai ter o mesmo apoio que um advogado particular, né, que vai estar ali orientando ativamente, mas vai ter um Uhum. apoio sem precisar desembolsar algum valor, né? Então, eu quero trazer tanto a informação sobre esses processos, como eles acontecem, um pouco mais detalhada, senão aqui eu vou tomar 40 minutos só falando deles. E aí também trazer Sim. essa questão. Não, já deixa aqui o convite de todo mundo ir conhecer o trabalho da doutora Maiara. Quem ainda não conhece, seguir. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também as redes da doutora Maiara para ficar aí, ó, super bem informado e já ir correndo lá para poder saber sobre essas informações que são de muita valia. Estou Agradeço. quase finalizando aqui, hein, a lista, mas tem mais um que é sobre atividade cultural, é um mais específico, mas que também pode ser muito válido para quem trabalha na área. Como é que funciona essa autorização? Certo, essa autorização ela é realmente muito específica, a gente viu ela se repetindo pouquíssimas vezes ao longo dos anos, porque ela é mais voltada para o público que exerce uma atividade cultural em si. Então, pessoal que vai trabalha em circo, quem trabalha com jogos de futebol, né? Então, aqueles atletas que trabalham em clubes esportivos, também Hum, pessoas que trabalham em galerias de arte, então, que tratam diretamente com a cultura em si, que podem provar contratualmente essa atividade. Então, não é só eu trabalho vendendo a minha arte na praia. Tem que ser uma coisa séria, formal, tudo certinho. sim, entendi. Há essa possibilidade aí. Para finalizar, nós temos, eu queria saber assim, qual é a sua opinião, inclusive, de muita coisa que a gente tem visto falando sobre a RCPLP para esses que também ficaram aí nesse limbo de sem autorização, sem nenhum processo para se regularizar. Acredita que há um caminho aí, onde a autorização de residência CPLP para o uso da comunidade, né, de língua portuguesa, os brasileiros, angolanos, moçambicanos, vá também atingir essas pessoas? Qual é a sua opinião? O que nós temos aí de oficial sobre isso? Certo, oficialmente falando, né, o próprio governo se pronunciou favoravelmente a esse acordo da CPLP, então eu não vejo qualquer possibilidade deles extinguirem a R, nem mesmo de, Uhum, enfim, criar mais dificuldades, eu acredito que eles só vão facilitar mais. E até mesmo no plano de medidas deles, eles preveem a medida de melhorar a autorização CPLP, melhorar as condições para quem é da CPLP. Então eu vejo, uhum, assim, uma grande possibilidade aí. Há uma promessa publicada pelas canais de notícias, aí já não tem, não é nada oficial, né? É muito importante uhum, lembrar, porque canais de notícias falam algumas coisas que não são 100%, né? Mas uhum, há uma notícia de que até o dia 30 deste mês vai sair, então, um decreto tratando da RCPLP, dizendo que vai ser feito o cartão, retirar a biometria, que vai ser sim, prorrogado por mais um ano. Na minha opinião, eu acredito que até o fim do mês vai ser um decreto prorrogando o decreto das validades. uhum, Não da RCPLP. Eu acredito que não vai ser feito nesse primeiro momento o decreto do uhum, cartão, para ser bem honesta. Porque a gente vê pelos últimos meses como é que tem sido, né? Então, eu sim, acredito que talvez eles só prorroguem a validade mesmo. Mas pode ser que sim, saia ainda esse mês essa questão do cartão. uhum, De qualquer maneira, a longo prazo pode ser que venha se tornar um cartão e aí não tenha mais nenhuma limitação, né, quanto a viagens sim, e etc. Sobre a liberação para essas pessoas que estão aí sem manifestação e sem visto. Se vocês acederem ao próprio portal da RCPLP, dá para verificar que tem três opções lá, para quem tem visto, né, quem vier aí com visto, qualquer que seja ele, ou uhum, quem tem manifestação de interesse até dezembro de 2022. E aí tem uma opção que está trancada, que é para quem não se enquadra nessas duas, ou seja, quem já está aqui sem visto e sem MI.
Essa opção era para ter sido liberada há meses atrás, mas com essa troca houve muita confusão. Então, eu acredito que nos próximos meses eles devem liberar sim, para quem já está aqui podendo aproveitar a RCPLP sem precisar de visto ou EMI. Torcemos muito por uma situação mais rápida, mais fácil para tudo isso. Sabemos que essa plataforma já está lá, né, desde o finalzinho acho que 2000, de 2023, Isso, da RCPLP, então ela já está lá há muito tempo, desde o governo anterior, era uma promessa aí do governo anterior, mas que com essa mudança toda não temos, não dá para ter garantias de que vai ser isso, porque eu vi muita gente falando, não, calma, que vai dar tudo certo. Oficialmente não temos nada falando sobre a RCPLP para esses casos que estão sem manifestação, né? exatamente. A única coisa que mudou foi só o fim da EMI, o restante está tudo igual. Exatamente. Então, aqui, assim, é um compilado de meia hora de informações com muitas formas para se regularizar para quem está aqui nesse limbo, né? Que o governo deixou muita gente aí cortando a manifestação de interesse de um dia para o outro, literalmente, né? Desde a sua comunicação até o fechamento ali da plataforma. Então, há soluções, isso a gente já fica muito feliz. E a gente espera logo realmente uma comunicação aí do governo que traga uma luz aí, uma situação para todo mundo, mas é muito bom saber que há possibilidades, que ninguém precisa sair deixando, correndo, ir embora daqui, deixando tudo que construiu até agora aqui. Temos caminhos. Exatamente. E para quem fica preocupado com relação à permanência legal, né, de passar os 90 dias e não ter nada, a gente pode tentar utilizar o argumento do decreto que prorroga as validades de tudo, incluindo vistos, que seriam de turismo, que por mais que brasileiro e, enfim, seja dispensado de visto, ainda assim é considerado um visto, né? Então, de qualquer maneira, a gente pode tentar argumentar que não há uma permanência legal por conta dos decretos que prorrogam as validades, enfim. Claro que é uma tentativa, não é uma garantia, porque realmente não poderia mesmo estar aqui sem nada. Mas, de qualquer maneira, se não abrirem vagas rápido, né? Porque tudo isso precisa de vagas abertas, ainda assim dá para a gente tentar argumentar, tá? Então fiquem desesperados. A senhora fala sobre esse decreto-lei que vai até o dia 30 de junho, né, prorroga todas as validades aí de documentos, justamente porque a AIMA, o governo, não está dando conta de renovar todo mundo, então até dia 30 de junho está todo mundo com a validade ali, mesmo que seu documento esteja caducado, e aí, né, a previsão é que prorrogue aí o governo por mais um ano, é a comunicação, mas ainda não está oficial, aí não está divulgado ali um novo decreto, então que de repente pode ser uma brecha para, olha, eu estou aqui, eu ia fazer o meu processo de manifestação, mas né, foi encerrado com isso, e eu não acredito mesmo que o governo de Portugal vai sair pegando as pessoas e mandando não há, assim, lógica, não há uma situação viável para fazer esse tipo de coisa. Eu vi gente desesperada. É claro, é para ficar realmente muito atento a todas as atualizações, mas o mais provável é que encontrem algum caminho para regularizar essas pessoas, né? Sim, exatamente. Até quem estiver aqui sem nada, não viaje, fique em Portugal, aguarde Exato, as coisas acontecerem, fique de olho com relação às vagas, porque a gente não pode dar brecha também, né? A gente tem que exatamente. cuidar. Eu duvido muito também, né? Igual eu compartilho o mesmo pensamento que você, que eles vão sair expulsando pessoas por não terem processos, até porque fomos surpreendidos, né? 4 horas depois já tinha um decreto publicado. Então, eu acredito que não vai acontecer nada disso, mas é importante não dar possibilidade também, né? E para finalizar, quem ainda não chegou em Portugal, eu também vi muita gente falando, eu já estou com minha passagem comprada, já estou com isso. Não dê bobeira, não. Olha, existem aí as formas legais de entrar no país, que é solicitar o seu visto ainda no seu país de residência, onde você mora legalmente, no Brasil ou qualquer outro. Venha com visto, até porque há uma promessa aí de uma imigração muito mais rigorosa, uma imigração em que vai ali passar o pente fino, se você está vindo a turismo, você está vindo passear de fato ou não. É bom que esteja todo mundo preparado, consciente disso. Então, tenta aí resolver essa situação antes de vir, não se arriscar e procurar os meios legais para chegar aqui no país com tudo certinho. Isso, não pode desistir do sonho. É muito importante Exato. isso. Eu vi muita gente falando, desistir não vale mais a pena. Vale a pena sim, gente. Visto não é um processo muito burocrático, é um processo simples. Ele é rápido, 60 dias úteis é o prazo do consulado fazer esse processo.
Ah, Mayara, mas é muito caro, tem que ter muito dinheiro. Gente, procura de trabalho pede 3 ordenados mínimos. Pois é, Você não vai ter esse dinheiro para pagar o seu calção aqui em Portugal? Porque está vindo então, né? Então tem que ter essa noção também de que tem que ter um exato. mínimo para poder chegar aqui em Portugal também, né? É isso aí. Doutora Maiara, olha, muitíssimo obrigada. Eu sabia que assim, a entrevista seria muito boa. Eu já olhei ali o vídeo, eu falei, sensacional, preciso trazer aqui no Posso Te Mostrar. Então, muito obrigada por toda a disponibilidade. Vou liberar a senhora aí para fazer os seus vídeos para as suas redes. Vou deixar as redes aqui na descrição do vídeo, convidar todo mundo para ir lá conhecer o seu trabalho, quem ainda não conhece, seguir, falar, olha, eu vi seu vídeo, não posso te mostrar e estou aqui. Não é isso? Sim, sim, imagina, eu agradeço pelo convite. Realmente é muito bom poder participar contigo deste vídeo, trazer essas informações, né? Que quanto mais a gente puder espalhar, a informação é importante. Então, eu Com agradeço certeza. muito. Se precisar futuramente, estou à disposição também. A mesma coisa, que as portas estão abertas. Se chegar em algum assunto, falar, Ana, vamos falar sobre isso, está super convidada aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada aí por arranjar esse tempinho, porque eu sei que está correria, e para liberar a senhora, então, para ir gravar seus vídeos. Eu estou louca aqui já para saber sobre esses processos. Agradeço muitíssimo. Eu tenho certeza que você que está aí em casa, que estava ansioso aí para saber todas essas informações, curtiu esse vídeo, não é mesmo? Então, segue o Posso Te Mostrar para ficar sempre por dentro de tudo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau. Beijo.